Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Então, eu ontem estava assistindo uma pregação da pastora Talita e as pregações da pastora Talita no geral me abençoam muito. Gosto muito da forma que Deus usa ela para trazer um ensinamento para as nossas vidas. E a pregação que ela ministrava ontem falava sobre dor. Você não é a sua dor. E por bastante tempo eu não sabia quem eu era. Eu esqueci o meu nome, o meu propósito, o meu ministério. Eu tinha um nome: dor. A dor da minha mãe, a dor física mesmo, a dor da falta de amparo da instituição igreja. E eu me fechei, guardei esse sentimento, passei a me chamar dor e segui com ele. Assim, a minha mãe, ela teve um câncer no colo do útero e ela veio aqui, a gente descobriu, fez o tratamento e ela ficou bem, voltou pra Bahia e ficou bem, ficou 2 anos, se não me engano, voltou, fez a revisão, tava tudo bem, voltou pra Bahia. E depois ela voltou e o quadro piorou e virou metástase e foi só piorando, piorando, piorando. E a minha mãe chegou num estágio que eu não desejo pra ninguém. Você, como filho, vê o seu pai ou sua mãe ali, o seu filho, o seu irmão debilitado e você não conseguir fazer nada. Nada estava ao seu alcance. Então, eu fazia o que eu podia, eu colocava um sorriso na cara e eu ria e eu falava que estava tudo bem, que tudo ia ficar bem, que ela ia ver os netinhos correrem, que aquilo era só uma fase que ia passar. E eu me converti quando eu tinha 14 anos na igreja batista tradicional lá na cidade que eu morava, no interior da Bahia, Uruçuca. E eu lembro que quando eu me converti, eu cheguei em casa e falei que agora eu sou crente. Mãe, agora eu sou crente. Pai, agora eu sou crente. E mãe, ela não deu muita confiança, não deu. Mas o meu pai, ele falava: Meu Deus, perdi minha filha pro diabo. Filha, o diabo disse para Deus: Eu vou lá na terra fazer o meu mundo em teu nome. E aí ele criou os crentes. Esse era um conceito que ele tinha de crente, né? Até porque ele falava: Olha só, aqui na cidade só tem 2 igrejas católicas. E de crente, não vou nem fazer a conta que eu já me perdi. E o pior de tudo, que nenhum se dão com os outros. E infelizmente a gente sabe que essa é uma verdade. Mas eu me converti, aceitei Jesus, eu me batizei e foi uma bênção e eu segui. E eu vim embora depois, eu tinha me converti com 14, eu acho que com 18 ou foi com 19 eu vim aqui para o estado do Espírito Santo. Hoje eu moro aqui em Vila Velha e continuei, procurei uma igreja, fui para uma igreja, fiquei bastante tempo e depois teve algumas coisas assim, eu falei, não é aqui, Deus. Saí, fui para uma outra igreja, que era nessa igreja que eu congregava quando Jesus levou a minha mãe para morar no céu. E tá, a minha mãe ficou doente, aconteceu tudo isso, todo um sofrimento, e a minha mãe aceitou a Jesus. Ela amava dizer que era crente. Quando ela estava internada lá no Hospital Santa Rita, sempre tem aquelas pessoas que passam, né, para fazer visita, cortar unha, pentear o cabelo, fazer uma oração. E ela falava. Aí alguém perguntava assim: Bom dia, tudo bem? Aí ela: Meu nome é Damiana. Aí posso fazer uma oração pela senhora, dona Damiana? Pode sim. E tipo assim, quando a gente tava em casa, que ela tava com muita dor, ela falava: Dani, você me ora? Eu falava: Oro, mãe. Oro sim.
E eu passava o óleo ungido e orava e liberava a palavra de cura e eu expulsava toda a dor. E eu fazia o que eu podia para que minha mãe tivesse alguns minutos de alívio. Eu cantava, eu brincava, eu tentava o máximo fazer ela sorrir. Mesmo quando eu chegava na minha casa, eu estava em pedaços e lá eu chorava e eu desabafava. E eu não entendia. E eu questionava, Deus, por quê? A minha mãe sempre foi uma pessoa tão boa, ela sempre foi tão prestativa, ela sempre fez o possível para ajudar quem estava perto e até quem estava longe. Então eu não entendo por que o Senhor permite tanta dor. Se já não é mais para ela estar aqui, leva ela, Senhor. Ah, Dani, nossa, quanto egoísmo você pedir para Deus levar a sua mãe. Porque você não sabe como é você ver o seu ente querido mais de 1 ano sem dormir 24 horas sentindo dor. Isso é de cortar o coração de qualquer ser humano. E não tem tramal, não tem morfina, não tem godeína. O maior medicamento que você imaginar para dor, não tem. Porque o médico já virou para você e já falou assim. Agora é só aguardar. Não tem o que fazer. É metástase, tá no sangue, tá no corpo todo. E ela tinha um trauma muito grande que ela falava que não queria que o meu cabelo caísse. Eu não quero que o meu cabelo caia. E ela ficava nervosa. Eu, mãe, não vai cair. E graças a Deus, quando o cabelo dela começou a cair, já estava bem na retinha final. E aí a gente evitava pentear, sempre passava a mão e graças a Deus ela veio a falecer com o cabelinho que ela tanto queria. Mas você não entende, você não vai entender. Então, todo mundo tem a sua dor, todo mundo passa pelo seu processo de dor. Talvez o seu processo de dor não foi nem a perca de um ente familiar, de um ente querido, mas tenha sido uma traição, o seu marido te traiu. Então, quem sabe da sua dor é você. O seu colega de trabalho te traiu, a sua melhor amiga te traiu. Quem sabe da sua dor é você. Só que você não é a sua dor. E eu demorei muito para entender que eu não era a minha dor. E eu fiquei brava. E eu fiquei brava com Deus. Eu fiquei, gente. Ah, eu não tenho direito de questionar quem é Deus, o que ele faz, por que ele faz. Não tenho. Como lá no livro diz, em Jeremias, se não me falha a memória, quem é o vaso para perguntar ao oleiro o que tu fazes? Não sou nada, quem sou eu para questionar as coisas de Deus? Mas eu, como filha, no momento de dor da minha mãe, eu não sabia o que fazer, eu não sei questionar Deus. E eu fiquei brava com Deus. E eu me afastei da igreja. Eu fiquei brava com a igreja, eu fiquei brava com o pastor. Porque as pessoas, elas só te enxergam quando você tá bem. Porque as pessoas só querem... Nossa, você sumiu, irmão, o que aconteceu? As pessoas não te amparam no seu momento de dor. É você e Deus. E às vezes é necessário. Às vezes faz parte do projeto, do processo que Deus tem para tratar na sua vida. E você não vai entender da noite pro dia. O meu levou anos. 5 anos. Hoje tem 7 anos. Eu acho que Jesus levou a minha mãe. E fazem uma média de 2 anos que eu comecei a entender o processo. E a igreja que eu congregava estava em um processo de transição. Os pastores da igreja estavam indo para uma outra cidade. E os presbíteros na igreja, os presbíteros da igreja tinham levantado para pastorear a igreja. Então, era algo novo para eles. Eles eram presbíteros. E a partir daquele momento, eles viraram pastores, deixaram de ser responsáveis por uma ou outra ação da igreja e passaram a ser responsabilizados por cuidar de quantas pessoas. Então, para eles também era um processo novo, era difícil, não consegui dar assistência a um a outro, não sabe como que faz. Mas eu entendi? Eu não entendi. Eu não queria saber se era novo para eles, se era eu queria ser acolhida. Era a minha dor. Eu precisava de colo, era isso que eu queria, gente. Eu queria colo, eu queria ser dengada, eu queria ser acariciada, eu queria ouvir, tudo bem, irmã, a gente tá aqui com você, vai passar. E certo um dia, as meninas da igreja apareceram lá na minha casa. Já tava bem assim, acho que
Demorou menos de um mês e mãe faleceu quando elas foram lá. E fizeram que era oração, tá. Eu lembro que uma até falou assim que Deus poderia restaurar a saúde de mãe, né? Eu sei que Deus pode. Eu nunca duvidei que Deus pode todas as coisas. Nunca. Eu sei que Deus é todo poderoso para ressuscitar o morto, para curar o paralítico, para fazer o cego enxergar e até para restituir um membro perdido. Eu sei do poder de Deus. Mas existem enfermidades que é para a glória de Deus. E existe enfermidade que é o fim, que é a morte, que é a hora. E no meu coração eu sabia que mãe iria falecer. E eu falei que eu não acreditava naquela oração. E a irmã falou: Nossa, você tá tão incrédula, irmã, você precisa crer mais. E quando o outro tá de fora é muito fácil. E eu falei: talvez seja incredulidade. Mas eu não acredito que Deus vai restaurar a saúde de mãe. E assim foi, Jesus levou ela e eu fiquei chateada com Deus. Eu não queria conversar com Deus, eu não queria saber da igreja, eu nunca me rebelei, nunca fui pro mundo, eu nunca fui beber, fumar, ir pra baile funk ou qualquer outro tipo de festa mundana. Eu simplesmente não ia à igreja, eu fiquei na minha casa. O máximo que eu fiz foi um TikTok ou outro, nada demais assim também, porque não é do meu caráter, mesmo antes de eu ser cristã, mesmo antes de eu aceitar o evangelho de Jesus na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, muito fechada, muito na minha, e nunca gostei desse tipo de coisa, não faz parte do meu perfil. É, e a partir daquele momento eu tinha o nome, dor. Dor de perder a minha mãe. A dor de ver o sofrimento da minha mãe. Não foi curto, gente. Vocês não têm noção, não foi curto. E eu fiquei no meu processo de dor 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu não sei com quantos anos que, ao certo, eu não. Eu não é que eu não ouvia as pessoas. Se as pessoas falassem comigo, viessem aqui, Dani, posso falar? Eu ia falar, mas eu não ia só ouvir aquilo, entendeu? E Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso. Gente, tem uma mulher. Eu sou uma pessoa de pouquíssimos amigos. Costumo falar que os meus amigos verdadeiros eu conto na palma da mão e ainda sobra dedo, tá? E tem uma pessoa que ela é referência de Deus na minha vida, porque é muito fácil você olhar para um famoso, sei lá. Vou falar da pastora Thalita porque é uma pessoa que eu admiro muito, que eu vejo Deus na vida dela, na pregação dela. Mas é muito fácil eu olhar para a vida da pastora Thalita e falar: Nossa, ela é uma bênção, não, porque eu só sei o lado que ela mostra, eu só sei o lado que a mídia mostra. Então, são coisas boas, até que haja um escândalo, você vê tudo de bom que aquela pessoa faz. Mas é diferente você conviver com uma pessoa e saber que ela é de Deus. Você estar dentro da casa dela, você vê as lutas dela e você vê ela louvar e exaltar a Deus em todos os momentos de dor. Eu tenho uma pessoa, ela até fala assim: Jesus, me guarda atrás da tua cruz, para que eu não tome a glória que é do Senhor. E ela foi minha líder do ministério de dança lá da igreja. Eu fazia parte do Ministério de Arte Cênica. Meu pai falava assim: Menina, você não sabe dançar. Gente, de verdade, eu não tenho requebrado, eu sou dura mesmo, não sei dançar, nunca aprendi dançar na minha vida, mas eu fazia parte do Ministério de Dança da igreja e eu tinha facilidade em pegar o passo, né? Porque não tem muito remeleixo na igreja, a gente tem que aprender a coreografia. E uma vez a gente estava ensaiando e ela falou comigo assim: Dani, vem, vamos ensaiar. Isso aí é facinho, eu pego rapidinho. Ela: Dani. Aí depois ela me chamou no canto e falou que, tipo assim, a gente tem que ir, tem que funcionar, não é na hora que eu quero. Ela sempre foi muito assim, ela não era autoritária, mas ela era uma pessoa de autoridade, ela é, né? E, gente, eu falei que eu pegava isso rapidinho, e em uma certa ocasião pode ser que eu pegava, mas naquele dia eu não peguei.
E enquanto eu não pegava, a coreografia não andava, porque todo mundo ia ter que ficar me esperando até que eu estivesse bem. Então, querendo ou não, o grupo inteiro ele era punido por por causa de mim, porque eu achei, porque no meu ego eu já sabia, eu era boa, eu pum. Mas não é assim, as coisas não é na hora que a gente quer, não é do jeito que a gente quer, não sou eu, é Deus em mim. E a partir daquele dia eu entendi que não era eu, que eu não sabia de nada, que eu não pegava nada e que se Deus não me abençoasse, não abrisse a minha mente, eu ia ficar ali uma semana fazendo aquele passo até a hora que Deus falasse, viu? Aprendeu, não é você. Não é na força do seu braço. Não é porque você é inteligente ou tem facilidade para... Sou eu em você. E eu aprendi. E aí, a minha mãe morreu conhecendo Jesus. E mesmo assim eu tava brava com Deus e tava chateada com Deus. E depois de algum tempo, eu tava em casa, na minha casinha. E a Adriana... Ops, falei o nome. E a Adriana mora... Já era, gente. Jesus guarda ela atrás da tua cruz. A glória é tua. E a Adriana mora na Bahia, sei quantos quilômetros daqui. E ela não tinha, não sei. Eu sei que Deus trouxe ela aqui. Ah, foi um acaso, porque o marido dela precisou fazer uma... Não foi um acaso, foi Jesus. Eu estava chateada, o meu ego estava ferido. Qualquer pessoa que viesse me falar, talvez o que a Adriana falou, eu não ia fazer efeito nenhum na minha vida. Porque tinha que ser ela. E tinha que ser na hora que eu tava brava com Deus, não. Tinha que ser logo quando a minha mão... Não, tinha que ser no tempo certo. Então Deus fez o quê? Deus esperou o tempo certo e a pessoa certa. E a Adriana veio aqui, ela mora na Bahia, e Deus trouxe ela aqui. E Deus levou ela lá na minha casa. E ela falou assim comigo, Dani, quem é você para estar chateada com Deus? Você não consegue enxergar toda a bondade de Deus com você? Dani, a sua mãe não conhecia Jesus e ela morreu crente, ela morreu cristã, ela morreu amando Jesus. Dani, quantas crianças perdem a mãe simplesmente no ato do parto? A criança nasceu e a mãe morreu. Quantas crianças morrem junto com a sua mãe na hora do parto? Quantos filhos não têm o privilégio de viver? Quantos anos que você viveu com a sua mãe, Dani? E aquilo eu já tinha 28 anos, 27 anos. Então, você viveu 27 anos da sua vida com a sua mãe. Você teve o privilégio de ser um instrumento de salvação para a vida da sua mãe. Você teve a oportunidade de, na hora da dor, na hora da enfermidade, cuidar da sua mãe. E a sua mãe foi morar no céu. Existe coisa mais grandiosa que você poderia pedir, que você poderia agradecer do que a salvação. E como tá na moda, né, esse negócio de ali eu virou uma chave, tipo, ali eu saí da caixa e eu pude enxergar, eu não enxergava, gente, eu não enxergava. Eu só enxergava que Deus foi mal, porque Deus deixou a minha mãe sofrer. Eu enxergava que Deus, ele não me via, não me ouvia e não me enxergava. A igreja não me amparou, coitadinha de mim, passei por isso tudo sozinha. Ó vida, ó céus, ó azar. Eu não conseguia enxergar nada de bom nisso. Gente, a minha mãe, ela foi maravilhosa. Pensa numa mulher que amava ser nossa mãe. Ela amava, ela tinha orgulho. Pra ela falava assim quando eu chegava, chegou a minha doutora, chegou a minha enfermeira e eu cuidei dela até o último segundo com o maior amor, com a maior dedicação do meu coração. Eu não carrego o peso de eu poderia ter feito, não poderia. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. O poder da cura pode até estar nas suas mãos,
mas precisa ser da vontade de Deus. Quem cura é Deus. E Ele pode usar você, Ele poderia me usar para ministrar a cura na vida da minha mãe? Poderia, mas não era o momento. Aprove ao Senhor levar ela, tirar ela desse sofrimento e conceder a salvação. E depois que a Adriana veio, falou comigo, eu comecei o meu processo de reconciliação com Deus. E eu falo que ainda bem que eu não sou Deus. Porque talvez, se fosse um homem, agora sua ficha caiu, você voltou. Mas não importa quanto tempo você está afastado de Jesus, não importa o grau de chateação, de ira, de revolta que você ficou com Deus. Se você reconhecer que precisa do socorro do Senhor, Ele está de braços abertos para te receber. Deus nos ama, independente da nossa situação. E eu não tenho mais essa mágoa no meu coração. O meu nome é Daniela. Deus, Ele é o meu juiz. É o que o meu nome significa. É Ele quem julga a minha causa. E o Senhor me sarou. E talvez hoje a sua dor tenha um nome. Como eu falei, é a morte do seu irmão, é a morte do seu pai, da sua mãe. Nesse processo, esses 2 anos, a gente perdeu muita gente com essa doença maldita, com esse vírus, com esse, não sei, essa praga do coronavírus. E a gente se fechou, e a gente se revoltou. Ei, não são as pessoas. As pessoas não têm obrigação de nada. Quem pode tudo é Deus. Quem te ampara é o Senhor. Quem renova as suas forças é o Senhor. O luto, ele é necessário. O luto faz parte das nossas vidas. A gente precisa chorar, a gente precisa desabafar. E se for necessário ficar chateado, é um direito nosso, a gente pode. Mas a gente não pode deixar isso perdurar nossas vidas. A gente não pode deixar isso ser uma constante nas nossas vidas. A gente não pode viver o resto das nossas vidas agarrado a isso, como se isso fosse a única coisa que a gente tem. Então, quando o seu momento de luto chegar, levanta. Levanta. Nunca vai ser tarde. Você pode ter aí passado 20 anos chorando luto. Levanta. Agora é a hora de levantar. Levanta, sacode a poeira, come. Existem pessoas precisando de mim. Existem pessoas precisando de você. Qual é o seu nome? Não é dor. Não é tristeza. Não é depressão. Você tem um nome. E a Bíblia diz que Deus te chama pelo nome. Então tome posse, assuma o seu lugar de filho, de herdeiro e vá cumprir nessa geração a missão para a qual Deus te chamou. Eu estava ali na cozinha, lavando as minhas vasilhas e Deus falou, levanta. O seu processo de dor já passou e você continua aí parada. Você já reconheceu que necessita de mim e está aí parada. Então levanta, levanta. E eu simplesmente fiz o quê? Senhor, eu vou falar o quê, Jesus? E eu vim, e eu tirei o pijama e coloquei uma blusa aqui e vim falar para vocês. A hora da dor passou. Você já foi curada e liberta por aquele que tem todo um poder. Eu creio no meu coração que essa palavra vai edificar a sua vida. Então levanta, porque a jornada é grande. Porque tem muita gente precisando de ouvir a sua voz. Tem muita gente precisando que você fale de Jesus. Então levanta. Se na sua vida ninguém te amparou, seja um amparo na vida de alguém. Se na sua caminhada as pessoas te deram as costas, que você possa estender o braço para alguém. Deus me levantou. Deus falou que estava na hora de levantar, mas se eu não tomar postura, se eu não me levantar, as coisas não vão acontecer. Eu preciso tomar posse daquilo que Deus libera sobre a minha vida. Então que nessa manhã, Deus abençoe de uma forma natural, de uma forma sobrenatural a sua vida. E ontem na pregação que eu estava
ouvindo da pastora Thalita, ela falou algo que eu até escrevi aqui. O que nós vamos enfrentar, nós não escolhemos. Eu não escolhi travar uma batalha na luta do câncer que a minha mãe carregava. Eu não escolhi ela passar por momentos terríveis de dor. Eu não escolhi o meu pai também passar por essa mesma dor. Mas você pode escolher como passar. Murmurando, se lamentando ou louvando o nome do Senhor. Então que isso tudo sirva de lição. Nessa manhã, você é forte. Deus te escolheu porque você é forte. Não é pela sua força não, mas é pela força do Senhor. Nós não somos nada, nós não podemos nada se Deus não for com a minha vida, se Deus não for com a sua vida, nós estamos perdidos, nós já fracassamos, mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa necessidade nas mãos do Senhor, a batalha, Ele que luta por nós. Então, confia no Senhor. E que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua semana. Que você seja um instrumento. A gente vive na contramão do mundo. Hoje, o que é certo é errado e o que é errado é certo. E ainda que você seja taxado de louco, opte em fazer o que é certo, porque isso agrada o coração de Deus. Deus abençoe o seu dia. Fique na paz. Em nome de Jesus. Amém.